Olá, seja bem-vindo ao Fim de Tarde com o Editor, nesta segunda-feira, 25 de maio, dia mais frio deste ano aqui em Toledo. Temperaturas hoje aí na casa dos 3 graus, realmente muito frio, e a previsão para amanhã também é de frio, com possibilidade de geada, pelo menos é o alerta que o CIMEPAR faz aqui para a região de Toledo, também de Cascavel, onde essa noite se chegou aí a 2,7 graus, Toledo pelo registro 2,6 graus, tá certo? Muito frio aqui na nossa região, tempo estável, agora à tarde, um solzinho agradável, para, como diz como dizia minha avó, para ficar lagarteando, né? De preferência comendo uma mimosa, ou bergamota, ou mexerica, seja lá o que você quiser. Esse solzinho vai muito bem. Aliás, falando em muito bem, daqui a pouco, claro, eu quero falar aqui sobre a morte do professor Klaus Fuchs, um grande amigo, inclusive o Jean Zeno entrou agora, né? O Klaus Fuchs que faleceu hoje, mas eu preciso falar aqui, Angélica Pereira Botim, boa tarde. Boa tarde para você, Angélica. Eu preciso falar do bolo de milho que a dona Maria de Fátima, mãe da Jéssica, mandou aqui especialmente para mim. Dona Maria de Fátima, ó, beijão para a senhora. Que delícia que estava o seu bolo de milho, tá? Comi e me lambi, mas ó, maravilhoso, tá? Parecia, ó, brincadeira. Leda Sander, boa tarde para você também, Leda. E aí, aproveitando que a Leda entrou, o Sander, né, marido da Leda também, lá da Tibum, um grande beijo para todos lá da Tibum. Nós tivemos hoje o falecimento do professor Klaus Fuchs, que foi um grande entusiasta do esporte aqui de Toledo e também do esporte paranaense, viu, Janete Coelho? Boa tarde para você também. O Klaus, ele já vinha há algum tempo, né, não muito bem de saúde, e foi encontrado morto hoje na sua residência aqui em Toledo. Como diz o Jean aqui, né, grande pessoa, o Klaus, muito aprendizado com ele na administração pública, e realmente o Klaus foi um dos idealizadores, aí, um dos grandes defensores tanto dos Jogos Abertos do Paraná quanto dos Jogos da Juventude, Jogos Escolares, enfim, os Jogos Oficiais aqui do Estado do Paraná. Ele também contribuiu muito para a formação da Paraná Esporte, que hoje é a Secretaria de Esporte do Estado, e a própria Secretaria Municipal de Esporte e Lazer aqui de Toledo. E para quem não conhece a história do Klaus chegou, ele é gaúcho, chegou na região aqui em 76, 77, a Marlise Creus está nos assistindo, Claire Kozik, Orilde Maria Flaco, boa tarde para você também, Orilde. E o Klaus chegou na região aqui em 76, 77, e foi um dos primeiros professores aqui de educação física, né? E trabalhando em Comar, trabalhando no La Salle, na Igreja do Sino, era um cara muito ativo, né? Trabalhou muito com vôlei, enfim, o esporte como um todo. O Klaus sempre foi um esportista por natureza, e o esporte paranaense perde muito, muito com a morte do Klaus, embora não estivesse mais tão atuante nos últimos tempos, né? Mas o Klaus era um cara bastante integrado e às causas esportivas, e ano passado ele foi homenageado por esse trabalho na fase final dos Jogos Abertos do Paraná, que foi realizada em Toledo no mês de outubro, e o Klaus foi homenageado. Então foi uma das últimas aparições públicas do Klaus, essa fase final dos Jogos Abertos do Paraná aqui em Toledo, tá certo? Então fica aí aos familiares, aos amigos, aos nossos sentimentos, né? O Klaus também, eu considerava amigo do Klaus, a gente não conversava tanto assim nos últimos tempos, mas realmente o considerava um grande amigo, tá certo? Quem faleceu hoje também foi o ex-técnico Vadão, foi técnico de São Paulo, do Corinthians, do Atlético Paranaense, o Vadão, trabalhou em 3 oportunidades no Atlético,
99, 2003 e 2006. O Vadão foi muito importante na história do Atlético, revelou, por exemplo, o Jadson, o Fernandinho, né, foram revelados por ele, e o Vadão também faleceu hoje. A Márcia Bial escreveu aqui: que triste notícia, Klaus foi meu professor e treinador de voleibol na década de 70 e 80. Márcia, igual você, várias pessoas hoje, a Prof. Ju Bocciaroli, lá da natação, do Complexo Esportivo 14 de dezembro, também um grande abraço para a Ju, que sentiu muito. O secretário de Esportes, André Alcará, também mandou a mensagem, né, lamentando a morte. O professor Sérgio Rector Boi, a quem eu quero aqui de público agradecer demais. O Sérgio me passou aí algumas informações sobre o professor Klaus, né? E quero agradecer aqui o professor Sérgio Rector, o popular Boi. Eu estava falando do Vadão. O Vadão, então, foi muito importante também na história do Atlético. Teve Cirlei Bombonato. Eu não sei exatamente ainda o que aconteceu com ele, tá, Cirlei? Eu só sei que ele foi encontrado morto. O pessoal do SAMU foi acionado, mas quando chegou lá já não tinha mais o que fazer, né? Já estava morto. Algumas pessoas falam de infarto. Eu não tenho essa informação oficial ainda, tá, Cirlei? Então, eu só sei que ele faleceu, mas ainda está sendo, pelo menos para mim, não chegou ainda essa informação oficial, tá? Deixa eu ver aqui, a secretária Suzy da Comunicação está mandando aqui, ó, sobre a campanha da influenza, daqui a pouco eu comento. Quero só terminar a história do Vadão, né? O Vadão, então, foi descoberto um câncer nele no fim de dezembro, um câncer no fígado, e o Vadão foi muito rápido, né? Não resistiu ao tratamento que vinha sendo feito, né? Tratamentos com químio e radioterapia. Faleceu, o Vadão estava com 60, deixa eu só confirmar aqui, mas o Vadão, 62 anos, obrigado Marcelo Rocha, 62 anos o Vadão, novo, né? Bastante novo, então deixa aí também uma perda para o esporte em geral. Quero reforçar aqui a campanha contra a influenza, campanha contra a gripe, tá, gente? Crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes e puérperas de até 45 dias após o parto devem se vacinar. Aqui em Toledo, as doses estão sendo aplicadas na UBS do CAIC, lá no Jardim Maracanã, no Centro de Saúde, Jardim Copagro, Jardim Europa e também no São Francisco, tá? Então, crianças de 6 meses a 5 anos, grávidas ou mulheres que tiveram neném aí até 45 dias, tá? Então, CAIC do Maracanã, Centro de Saúde, no centro, o Jardim Copagro, Europa e também o São Francisco, tá certo? Um abraço para a Bruninha, né? Para o Yuri, um grande beijo para vocês aí, tá? Então fica aí o reforço, né, para que as pessoas se vacinem. O frio está chegando e quem ainda não fez a vacina contra a influenza, contra a gripe, né, procure uma unidade de saúde aqui em Toledo ou aí na sua cidade e se vacine, porque é importante, tá? Extremamente importante. Eu, por exemplo, já fiz a minha vacina há muito tempo, então fica aqui o reforço para que você tem filho, né, ou filha de 6 meses a 5 anos, mulheres grávidas, ou então quem teve nenê aí até 45 dias, que procure a unidade de saúde para receber essa vacinação, tá certo? Aqui em Toledo, reforçando então, CAIC do Maracanã, Centro de Saúde no centro da cidade, ou as unidades do Jardim Copagro, Jardim Europa e também São Francisco. Lembrando também que professores e adultos de 55 a 59 anos também podem ser imunizados contra o vírus da H1N1, H3N2, B e sazonal também podem receber essa vacina. Então, adultos com idade entre 55 e 59 anos e professores também podem ser imunizados. Imunizados é uma palavra que está me derrubando hoje, né? Imunizados contra a gripe, tá? Grande abraço, grande beijo pro meu irmão Renato Vieira, lá de São Paulo, sempre ligadinho na gente aqui, virou super fã nosso, né, Renatão? Boa tarde para você. Ereni Marisa
Schneidet. Boa tarde, eu estou de óculos e ainda assim tive que ficar mais perto, hein, Irene? Boa tarde para você também, tá? Um outro assunto que dominou aí o ciclo, né, de conversa e tal, é o tal do estudo que é a recomendação da Organização Mundial de Saúde. Abraço para Maria Joaquina Lopes. O estudo com hidroxicloroquina, né, a cloroquina, foi suspenso pela Organização Mundial de Saúde, tá? E o medicamento será reavaliado. Então, o Márcio Jogador, MJ7 lá de Medianeira, chegou agora. Boa tarde para você. Márcia Inês Malman Batista nos assistindo, boa tarde também. Então, esse estudo aí, segundo a Organização Mundial de Saúde, terá que ser reavaliado, tá? Vários países já estavam fazendo esse tratamento com a cloroquina e ele terá que ser reavaliado, tá? Então, também é um assunto que dominou bastante, além, é claro, de mais uma participação do presidente Jair Bolsonaro num ato lá em Brasília, onde ele apareceu sem máscara. Hoje eu estou sem máscara aqui porque a redação está tranquila, estamos com as janelas abertas, estou com a cortina fechada, só uma questão de iluminação. Mas normalmente eu tenho usado a máscara. Hoje que eu estou sem máscara, porque aqui está realmente bem tranquilo, pouca gente, né, espaçamento maior. E o presidente, a Gladys Regina Stockman mandou um olá, oi Gladys, tudo bem? Então, assim, o presidente mais uma vez participou das manifestações sem uso da máscara e não bastasse isso, ele se aproximou, tirou foto, tocou nas pessoas e tal, contrariando todas as regras estabelecidas aí, né, pelos governos estaduais e pela maioria das prefeituras, pedindo distanciamento social, uso da máscara, etc. É uma posição pessoal do presidente, eu não vou aqui discutir se ele está certo ou está errado, mas de uma certa forma a imagem que o presidente passa é de que está tudo bem e que as pessoas não precisam usar a máscara. E não é bem isso que tem acontecido no cotidiano das pessoas. Então, é preciso que nesse momento deixemos um pouquinho as paixões ideológicas, partidárias, eleitorais de lado, para que se pense um pouquinho na questão técnica. E aí, eu preciso fazer um comentário, a Bruna já comentou hoje pela manhã, a Bruna Manfroy, mas eu preciso fazer o reforço aqui de que ontem nós tivemos a primeira morte por suspeita de Covid-19 e aí algumas pessoas criticaram, né? Às vezes pega, igual eu falo assim, você tira o texto do contexto, né? Você pinça uma determinada fala, pega um determinado momento e analisa aquilo como sendo o todo. E quem acompanha as nossas lives, você que está nos assistindo agora, nós temos procurado ser o mais responsável possível e trazer a informação mais atualizada possível. E às vezes a gente até demora um pouquinho em trazer a informação, justamente para ter a validação, para ter uma fonte oficial e para não ficar aqui falando besteira. Então, no caso de ontem, eu recebi a nota oficial da Prefeitura de Toledo e a morte foi por suspeita de Covid. Quando tem uma suspeita de Covid, e isso ficou muito claro na nossa transmissão, há um protocolo a ser seguido. Eu entendo lá da família, imagino a situação de, às vezes até de não poder ver lá o corpo como gostaria, no caso dessa mulher de 29 anos que morreu ontem, mas é um procedimento que se adota no mundo inteiro, não é uma questão de Toledo, é um protocolo mundial. E aí, as pessoas, porque vocês estão falando só da morte, não sei o que e tal. Gente, infelizmente houve essa morte, é a primeira morte de uma pessoa de Toledo com suspeita de Covid. Nós tivemos, e aqui precisa ficar muito claro, nós tivemos 4 mortes em Toledo. Em Toledo. Eram pacientes, isso eu expliquei ontem, mas só reforçando. Eram pacientes de outros municípios, inclusive da regional de Cascavel, que vieram para o Hospital Bom Jesus, estavam internados na unidade do Hospital Bom Jesus e faleceram. Não eram moradores de Toledo. A primeira morte por suspeita de coronavírus é essa mulher de 29 anos que morreu ontem. Tá certo? Então, que fique muito claro isso. Nós procuramos aqui
ter a maior responsabilidade. É evidente que às vezes erramos, né? Mas quando erramos temos a humildade de reconhecer esse erro e fazer as devidas correções, tá? Então fica muito tranquilo em relação a isso. Quem acompanha as nossas lives sabe muito bem do que eu estou falando. Recebi agora também uma informação aqui, ó, policiais do BP-FRON, o Batalhão de Polícia da Fronteira, apreenderam em Itaipulândia 850 pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai. Também houve aqui apreensão de eletrônicos em céu azul. Enfim, uma série. Aí até a minha esposa me perguntou, mas como é que passa? Do mesmo jeito que passava antes, né? A fronteira está fechada, mas o contrabando continua passando. Infelizmente, nenhuma novidade em relação a isso, né? Ainda bem que o pessoal da polícia está trabalhando, tanto a Polícia Rodoviária Federal quanto o BP-FRON, a polícia, a Receita Federal também tem feito apreensões, fez uma agora há pouco. Eu vou só pegar aqui em Cascavel, o ônibus que fazia a linha Foz do Iguaçu, Rio de Janeiro, foram apreendidos 8 celulares, aparelhos de Sky Gato e outros eletrônicos, tá? Essa apreensão aconteceu agora há pouco pela Receita Federal em Cascavel, tá? Então, as informações mais atualizadas que temos aqui. E uma última informação. Tomou posse na sexta-feira o novo diretor da Polícia Rodoviária Federal, o Eduardo Ágio. Ele é policial rodoviário desde 2005 e deixa a Secretaria-Geral da Presidência da República para assumir, então, a direção-geral da Polícia Rodoviária Federal. Tá? E para encerrar o nosso fim de tarde com o editor de hoje, eu estava acompanhando agora há pouco a sessão da Câmara Municipal de Toledo, e aí ouvindo as explicações lá, tanto do presidente da Câmara, Antônio Zóia, quanto o presidente do Conselho de Ética, o Marco Zanetti. Viu, César Augusto Fedel? Boa tarde para você. Estava acompanhando a discussão entre os dois e confesso que me lembrei do meu tempo de escola, aquelas brigas de piá pançudo, né? Onde um empurrava o outro e ficavam batendo boca. Coisa de piá pançudo, o que aconteceu semana passada na Câmara de Toledo. E não adianta virem alguns aí, como eu acompanhei o discurso também hoje, com o discursinho de que isso aí não foi nada e vamos deixar por isso mesmo, isso acontece. Não, isso não acontece não, ou pelo menos não deveria acontecer. Até porque a Câmara não é a escola, né? Na escola você tem a desculpa da imaturidade por ser novo, mas ali não tem nenhum piá novo não, né? Então sabiam muito bem o que estavam fazendo e sabem muito bem a besteira que fizeram. E as providências precisam ser tomadas. E ainda em relação à Câmara de Toledo, foi votado agora há pouco também um ato da mesa, aprovado por unanimidade pelos 19 vereadores, suspendendo o atendimento na Câmara de Vereadores pelos próximos 30 dias, em função do aumento de casos do coronavírus, em função desse óbito que aconteceu ontem por suspeita de Covid. Então, as atividades, os atendimentos na Câmara de Toledo estão suspensos pelos próximos 30 dias, inclusive reuniões, por exemplo, como as do Conselho de Ética. Tinha uma reunião agendada para quinta ou sexta-feira agora, se eu não me engano, sexta-feira, dia 29, havia uma nova reunião agendada e essa reunião já está suspensa, tá? Então, fica aqui o registro, foi aprovado agora há pouco na Câmara de Toledo, essa suspensão dos atendimentos pelos próximos 30 dias, tá certo? Fim de tarde com o editor vai ficando por aqui, lembrando que a previsão do tempo para amanhã é de muito frio na região aqui oeste do Paraná, inclusive com alerta de geada. E se você tem o hidrômetro, né, para medir a tua água, é bom protegê-lo do frio, tá? Põe lá um papelão, um saco plástico, enfim, para protegê-lo do frio, porque a promessa é de geada amanhã cedo, amigo. Muito bem, mais uma vez lamentando a morte do professor Klaus Fuchs, né, que faleceu hoje pela manhã aqui em Toledo. Fica aqui o meu registro e a minha homenagem e o meu aplauso
a tudo que o Klaus fez pelo esporte de Toledo e do Paraná. Beijo a todos.